É o motor de foguete mais potente já produzido em série. Em sua câmara de combustão, as pressões chegam a até 350 bar. Isso é mais de 150 vezes a pressão nos pneus do seu carro. E maior do que qualquer outro motor ativo no mundo. 33 deles são acionados simultaneamente sob o maior foguete da história. E apesar de todos esses superlativos, ou talvez justamente por causa disso, esse motor também é talvez o maior ponto em aberto de todo o programa Starship. Por quê? Justamente o Raptor 3. Que na verdade deveria acabar de uma vez por todas com os problemas de confiabilidade de seus antecessores, falhou em seus 2 primeiros voos exatamente no ponto em que deveria brilhar. Hoje vamos analisar de perto essa obra-prima da engenharia. O que ela pode fazer, como ela evoluiu do Raptor 1 para o Raptor 2 e depois para o Raptor 3. E vamos fazer um balanço implacável após o voo 13. Quantos voaram? Quantos falharam? Quando e por quê? E qual é a real situação do motor? Meu nome é Sirvan e este é o Mars Chronic. Atenção! Hoje não vamos analisar como o motor funciona. Se você se interessa por isso, posso recomendar nossos outros vídeos sobre esse tema. Eles estão, é claro, linkados abaixo. E agora, voltando para o motor onde o resfriamento funciona de forma muito mais agressiva. Vamos começar pelo núcleo. Para entender os problemas, primeiro é preciso compreender o que torna esse motor tão especial e tão difícil de controlar. O Raptor não queima querosene como os motores antigos, mas sim metano junto com oxigênio líquido. Uma mistura que os especialistas chamam de metalox. O motivo é estratégico. O metano queima de forma mais limpa, pode ser manuseado facilmente em temperaturas criogênicas. Esse é o verdadeiro segredo. No futuro, será possível produzi-lo no próprio Marte, a partir da atmosfera e da água em forma de gelo. Mas o verdadeiro coração não é o combustível, mas sim a maneira como o Raptor o queima. O processo é chamado de combustão de fluxo total. No jargão técnico, combustão estagiada de fluxo total. E o Raptor é apenas o terceiro motor da história a operar com esse princípio, e o primeiro de todos a realmente voar com ele. O que isso significa? Em um motor de foguete, 2 bombas precisam pressurizar o combustível a uma pressão enorme, e essas bombas são acionadas por pequenos pré-combustores. Na maioria dos motores clássicos, apenas uma pequena parte do combustível passa pelo pré-combustor, e os gases quentes resultantes são liberados para fora sem serem aproveitados. Isso é ineficiente. O Raptor faz diferente e de forma mais radical. Aqui, todo o propelente passa por 2 pré-combustores separados. Um rico em oxigênio e outro rico em metano, e ambos os fluxos são completamente transformados em gás quente antes de se encontrarem na câmara de combustão principal. Nada é desperdiçado. Tudo vai para a câmara. Isso traz 2 vantagens. Primeiro, máxima eficiência, porque nenhum combustível é desperdiçado inutilmente. E segundo, essa é a parte elegante, as turbinas operam em temperaturas mais baixas e com menos desgaste, porque a energia de acionamento é distribuída por todo o fluxo de propelente, em vez de aquecer uma pequena parte até o limite de carga. Isso aumenta a vida útil. E é exatamente isso que importa quando se quer reutilizar o motor centenas de vezes. Há ainda uma segunda característica especial que vocês devem lembrar, porque ela vai ter um papel importante nos problemas mais tarde: a pressurização autógena. Nos tanques de um foguete, sempre precisa haver pressão. Caso contrário, eles colapsam e as bombas não recebem mais combustível. Você pode imaginar isso como uma garrafa da qual você bebe sem que o ar possa entrar. Foguetes clássicos levam um gás separado para isso. Geralmente hélio, um gás nobre, raro e caro. O Raptor dispensa isso. O motor retira uma pequena parte dos seus próprios gases de escape quentes. Esfria até a temperatura adequada e o direciona de volta para os tanques, para mantê-los sob pressão. Gás metano para o tanque de metano, gás oxigênio para o tanque de oxigênio. Isso economiza massa e um sistema adicional completo. Mas, isso é o porém que vamos deixar para depois. Quando você faz circular seus próprios produtos de combustão em um ciclo fechado, você também leva junto tudo que está ali dentro. Por exemplo, água, que pode congelar. Agora vamos aos números concretos, e eles são impressionantes.
O Raptor 3 gera um empuxo de cerca de 280 toneladas ao nível do mar. Isso equivale a cerca de 2,75 meganewtons. A câmara de combustão opera a cerca de 350 bar de pressão, um valor que antes da SpaceX nenhum sistema em operação. Para comparação, o lendário motor principal do ônibus espacial chegava a cerca de 200 bar, e a maioria dos motores clássicos fica abaixo de 150. E ainda assim, o Raptor 3 pesa apenas cerca de 1.525 quilos. Isso resulta em uma relação empuxo-peso que é incomparável na tecnologia de foguetes. 33 desses motores, juntos, fornecem ao estágio Super Heavy cerca de 90 meganewtons de empuxo. Ou seja, quase 9.200 toneladas de empuxo. Isso é aproximadamente 2,5 vezes o empuxo do foguete Saturno V, que foi à Lua. E Elon Musk já sugeriu que ainda há espaço para mais 8 a 10% de empuxo. Esses números são resultado de uma das histórias de interação mais brutais na engenharia moderna. E é preciso conhecer isso para poder entender a avaliação parcial. Vamos olhar as 3 gerações lado a lado. Raptor 1, o primeiro motor de produção em série, gerava cerca de 185 toneladas de empuxo e pesava aproximadamente 2.080 quilos. Visualmente, era uma visão impressionante. Tubulações, sensores, válvulas e cabos expostos por toda parte. Um emaranhado de tubulações que era complicado e pesado, tornando-o também pouco confiável e caro de fabricar. O Raptor 2 atingiu cerca de 230 toneladas de empuxo, com apenas 1.630 quilos. A SpaceX conseguiu isso principalmente simplificando radicalmente. Sensores, válvulas e tubulações desnecessárias foram eliminados. Muita coisa foi integrada diretamente à estrutura. E então veio o Raptor 3, o auge provisório. Cerca de 280 toneladas de empuxo, com apenas 1.525 quilos. Esse é o ponto notável desse desenvolvimento. Normalmente, mais empuxo significa mais peso e mais complexidade. A SpaceX conseguiu o contrário. Mais empuxo, mais peso, menos peças, menos complexidade. Com isso, também fica mais barato de fabricar. E tudo isso ao mesmo tempo. Como? Você deve estar se perguntando. Principalmente por 2 coisas. Primeiro, a impressão 3D. Grandes partes do motor hoje são impressas em metal, o que permite integrar canais de resfriamento e caminhos de fluxo complexos diretamente na peça, em vez de ter que fixá-los como tubos do lado de fora ou soldá-los com dificuldade. Em segundo lugar, e essa talvez seja o design mais elegante, o Raptor 3 não tem seu próprio escudo térmico. E também não tem mais seu próprio mecanismo de inclinação. Nos modelos anteriores, cada motor precisava de uma carenagem pesada para se proteger do calor dos motores vizinhos. No Raptor 3, as linhas críticas estão tão profundamente integradas no corpo do motor e na parede da câmara e são resfriadas de forma regenerativa, ou seja, com seu próprio combustível criogênico, que a carenagem se torna desnecessária. O visual nu e liso do Raptor 3, portanto, não é apenas um truque de design, mas sim um sinal visível de que tudo que é importante foi colocado para dentro. Essa integração economiza com o motor até 1 tonelada de massa total, se você contar os componentes do veículo relacionados. E como isso parece tão simples, aqui vai logo o contraponto honesto, porque essa combustão de fluxo completo tem um preço. Ela é extremamente difícil de acender. Cada motor Raptor precisa primeiro acionar seus 2 pré-queimadores com pequenos queimadores de ignição, na ordem exata e com a proporção de mistura desigual correta, antes mesmo da câmara principal acender. Isso é um processo delicado, uma dança em várias etapas, e precisa funcionar praticamente ao mesmo tempo em 33 motores. Esse é o motivo pelo qual ninguém conseguiu voar com a combustão de fluxo completo por 50 anos. Foi, aliás, exatamente por causa de um componente, o pré-queimador rico em oxigênio. Gás oxigênio quente e altamente comprimido é tão agressivo que não só corrói o metal, mas pode literalmente incendiar o próprio metal. A SpaceX resolveu esse problema de material. Mas isso mostra o quão no limite esse motor opera. Vamos à verdadeira questão central deste vídeo, a confiabilidade. E aqui eu faço uma distinção clara entre a longa história do Raptor e o estado mais recente do Raptor 3. A família Raptor teve uma série de falhas ao longo dos voos. E vale a pena entender o padrão, em vez de apenas contar casos isolados.
Nos primeiros voos do Starship com o Raptor 1 e 2, motores individuais falhavam repetidamente já durante a subida. No primeiro voo de teste em que o Raptor 2 foi utilizado em abril de 2023, vários motores nem chegaram a ligar ou falharam durante o voo. O foguete ficou descontrolado e teve que ser destruído. Mas essa era uma versão bem inicial, e falhas desse tipo durante a subida ficaram cada vez mais raras com o Raptor 2. A partir do voo 7, no início de 2025, o problema passou do primeiro estágio para o estágio superior. E a causa era especialmente traiçoeira. No voo 7 e no voo 8, a SpaceX perdeu a nave em cada um deles, porque na parte traseira, chamada de Attic, acima dos motores, o combustível se acumulava e, em combinação com vibrações, causava incêndios. O importante nisso, segundo a SpaceX, não foi o mesmo erro. As duas falhas, apesar de acontecerem em momentos parecidos, tiveram causas diferentes. A SpaceX reagiu com mais de 100 longos testes em McGregor, aplicando tensão extra em conexões críticas, um novo sistema de purga de nitrogênio e um sistema de drenagem de combustível aprimorado. E isso tem relação com o nosso tema, pois já naquela época, a SpaceX anunciou que o Raptor 3 traria exatamente essas melhorias de confiabilidade desde o início. O Raptor 3 foi pensado desde o começo também como uma resposta a essas falhas. No voo 9, em maio de 2025, a nave perdeu a orientação devido a um vazamento. E em junho de 2025, até mesmo uma nave inteira explodiu no banco de testes em Messes, supostamente devido à falha de um tanque de pressão cheio de nitrogênio chamado COPV. Esse foi um dos maiores retrocessos de todo o programa. Depois disso, com os voos 10 e 11 no final do verão e outono de 2025, finalmente ocorreram voos bem-sucedidos, que encerraram a era do Raptor 2 de forma conciliadora. E assim chegamos ao Raptor 3. E agora a situação fica interessante, porque esse motor só voou 2 vezes até agora, nos voos 12 e 13. Esse é o ponto mais importante de todo esse vídeo, então preste bastante atenção. O Raptor 3 foi apresentado com uma promessa. Ele deveria ser o motor que acabaria de vez com os problemas de confiabilidade. Durante a subida, essa promessa foi amplamente cumprida até agora. Os 33 motores levaram ambos os voos para cima sem problemas, com apenas falhas mínimas. O ponto fraco está em outro lugar, e justamente onde dói mais, na reignição. Vamos dar uma olhada no voo 12 de maio de 2026. O voo inaugural do Raptor 3. A subida foi tranquila, mas durante a manobra de pushback, a manobra de frenagem que faz o propulsor dar meia volta, vários motores falharam novamente após a ignição. Outros nem chegaram a ligar. O propulsor perdeu o empuxo necessário para fazer a volta. Tombou de volta pela atmosfera e caiu com força no Golfo. A agência de aviação FAA impôs uma proibição de lançamento e iniciou uma investigação. E essa é a amarga ironia. O motor falhou exatamente no cenário para o qual foi construído. A ignição repetida e confiável. E o propulsor não foi o único motivo de preocupação naquele dia. Também no estágio superior, um dos 3 motores a vácuo falhou durante a subida. Aquelas variantes maiores do Raptor com bocal largo, que são projetadas para o vácuo do espaço. Mesmo assim, a nave conseguiu passar. Ela completou sua trajetória perfeitamente e amarrou com precisão no Oceano Índico. A redundância de 6 motores fez exatamente o que deveria fazer, mas a falha teve uma consequência que foi muito além desse único voo. Pois o teste de ignição, planejado para mais tarde no espaço, no qual um motor deveria ser acionado novamente após a subida, foi cancelado por causa disso. E assim já temos 2 pendências de um único voo. Uma manobra de frenagem mal sucedida embaixo e uma reignição que falhou lá em cima, que nem sequer pôde ser tentada. Exatamente por isso, esse teste no voo 13 foi tão importante depois. Ele estava pendente desde o voo 12. E então veio o voo 13. E esse trouxe logo 2 pontos de dados sobre o mesmo assunto. Em 6 das turbobombas de oxigênio havia se acumulado umidade de operações anteriores. E quando o combustível criogênico entrou, ela congelou e bloqueou as bombas. Quando se queima metano, inevitavelmente se produz água e dióxido de carbono.
E quem circula esses gases de escape para controlar a pressão do tanque também carrega umidade, que pode congelar na próxima vez. A SpaceX trocou 6 motores e lançou com sucesso 8 dias depois. Mas o verdadeiro golpe veio no pouso do voo 13. O propulsor realizou desta vez sua manobra de retorno perfeitamente, o avanço mais importante em relação ao voo 12. Mas, na queima final de pouso, apenas 8 dos 13 motores que receberam o comando foram acionados. E desses, 3 falharam novamente após alguns segundos. Efetivamente, apenas 5 motores frearam. Muito pouco. O propulsor desceu rápido demais e caiu novamente no Golfo. Vamos contar juntos o que o Raptor 3 mostrou sobre a reignição crítica em seus 2 únicos voos? Voo 12, pushback falhou. Voo 13, no solo, 4 falhas de ignição por causa de gelo, e no pouso, apenas 5 dos 13 motores. Nunca soubemos oficialmente o motivo da falha do Raptor a vácuo, mas o padrão é inconfundível, e há um denominador comum. O problema não é o funcionamento em plena carga durante a subida, mas sim a reignição confiável em condições difíceis. Agora, vamos ao contraponto justo, porque apresentar fatos significa mostrar ambos os lados. No voo 13, não houve nenhuma falha durante a subida, e o estágio superior, com seus 6 motores Raptor 3, funcionou perfeitamente, incluindo o primeiro reacendimento bem-sucedido de um motor no espaço. Justamente a ignição que é absolutamente necessária para um voo orbital futuro. O Raptor 3, portanto, pode ser irrigado. Só ainda não faz isso de forma confiável o suficiente no ambiente desafiador do pouso do booster, com muitos motores ao mesmo tempo. Em segundo lugar, muitas dessas falhas são problemas operacionais, como gelo, não são falhas fundamentais de projeto. E problemas operacionais podem ser resolvidos com procedimentos e sistemas de purga. Em terceiro lugar, as falhas aconteceram durante voos de teste. Esse é exatamente o propósito declarado deles: encontrar essas falhas antes de levar pessoas a bordo. E em quarto lugar, a subida, ou seja, a fase de longe mais energética funciona de forma confiável com o Raptor 3. Isso não era tão óbvio nos modelos anteriores. Então, já houve melhorias no próprio Raptor 3? Sim, e esse é um ponto importante para a compreensão. O Raptor 3 é, de certa forma, a grande atualização. Ele reúne todos os aprendizados dos incêndios na seção superior dos voos 7 e 8, em um novo design com conexões aprimoradas, novos sistemas de purga e o resfriamento profundamente integrado. Após o pedabot do voo 13, foram feitas adaptações operacionais concretas. De acordo com Elon Musk, a SpaceX está trabalhando para ajustar a sequência de ignição dinamicamente a pressões e temperaturas de combustível desafiadoras. O funcionamento com oxigênio quente com baixa pressão é especialmente crítico. Portanto, a sequência de ignição não será mais executada rigidamente, mas deverá se adaptar em tempo real às condições de cada motor individualmente. Esse é exatamente o tipo de ajuste fino que diferencia um motor que funciona no laboratório de um que voa a cada hora. Por fim, minha avaliação honesta. O Raptor 3 é ao mesmo tempo um teste, uma maravilha tecnológica e a maior aposta do programa atualmente. No papel e durante a decolagem, é o melhor motor do mundo, sem dúvida. Mas um motor que deve voar milhares de vezes por ano e ser capturado pela torre não é medido pelo empuxo, mas sim pela confiabilidade na reignição. E é exatamente aí que o Raptor 3, após 2 voos, ainda não atingiu o objetivo. A boa notícia é que os problemas, ou seja, a água congelada, as sequências de ignição temperamentais, pelo que sabemos, parecem ser solucionáveis, porque são mais relacionadas à operação do que à física. A má notícia é que exatamente esses últimos poucos % de confiabilidade na tecnologia de foguetes costumam ser os mais difíceis e demorados. Procurem pelo princípio de Pareto no Google. Minha previsão, que deixo claro aqui ser uma especulação, a decolagem está resolvida. O religamento no espaço está indo bem. E o verdadeiro desafio que a SpaceX precisa superar nos próximos voos é o acionamento confiável de múltiplos motores ao mesmo tempo durante o pouso. Se isso der certo, então o Raptor 3 será realmente o motor que foi anunciado. Se não acontecer rápido o suficiente, ele continuará sendo um motor brilhante, com um soluço persistente. Vamos continuar acompanhando e analisando cada voo com honestidade,
tanto para elogiar quanto para criticar, é claro. Meu nome é Ciro Sirvan e esta foi a Crônica de Marte. Obrigado por assistir. Per aspera ad astra.